Muito bem, de volta com o TV Man News. Esse programa está tão corrido, tão recheado, que a gente já vai chamar o professor Luiz André. Já são 9h07. Professor, muito bom dia. Hoje o entrevistado chegou aqui reclamando, na verdade não foi nenhuma reclamação, ele comentando da questão da mobilidade urbana. Dificuldade para estacionar. Eu mostrava... Também tive. Teve também, né? Eu mostrei aqui no nosso aplicativo o Citamob a questão dos ônibus. Esse tema é muito forte e muito importante, né? Inicialmente, aproveitar o momento para obviamente também comemorar, né? Eu estou há 3 anos aqui no programa, tá? Me sinto honrado de estar aqui fazendo parte da equipe e aproveitar o momento para falar, né? Nos 16, é isso? Exato, 16 anos. 16 anos da TV Mar, já debutou, já passou à frente, já está se tornando adulta no sentido metafórico, né? Mas a questão do tema, não tenha dúvida, ela é muito importante. Ela é sempre pedido, sempre. Se não diretamente, Mauro, enquanto tema direto, porque tema, principalmente se for um tema de gigantismo como o do Enem, ele não pede a mobilidade urbana. Ele fala dos reflexos econômicos, dos reflexos sociais. E é exatamente desses reflexos que a gente percebe. Eu também tive dificuldade de estacionamento. Isso é uma tendência mundial. Há uma tendência de cercear essa liberdade plena. O Brasil ainda está capengando, ainda caminha a passos muito lentos a ter uma legislação específica sobre, mas é uma tendência mundial, né, que a gente perca essa liberdade plena com o automóvel em si, não é? E que passe a cidade, dentro desse planejamento estrutural, a buscar uma maneira de fazer com que a cidade volte a pertencer às pessoas, né? Esse aqui é o grande drama, né? Na prática, as cidades foram construídas por nós, mas nós perdemos essa capacidade de gerir a cidade, né? Há um conceito muito importante aqui do século XX, dos rapazes da escola de Frankfurt. Eu tenho o costume de falar para meus alunos, meninos da escola de Frankfurt, soa um pouquinho mal aqui, mas que é o conceito de razão instrumental. A razão científica, tão benéfica para a humanidade, ela domina a natureza a ponto da gente ter essa capacidade hoje tecnológica, mas em compensação dominou a própria consciência humana a ponto de tornar o homem escravo, né, da tecnologia. E de fato nós perdemos essa capacidade, né? Daí essa importância. Para a gente então apimentar essa análise aqui temática, é importante lembrar que recentemente o Congresso Nacional acabou adiando mais uma vez a aplicabilidade da Lei de Mobilidade Urbana, que é de 2012, que tinha tempo de vacância até 2015, que está sendo adiada indefinidamente e agora para abril de 2019. É importante lembrar aqui para as pessoas como um todo, não só para quem vai construir texto, né, que as cidades com mais de 20 mil habitantes, elas são obrigadas a aprovar essa lei em suas respectivas câmaras de vereadores. Só para dar um exemplo, professor, que é nosso, aqui da nossa terra, eu estive em Arapiraca justamente, nem sabia que hoje esse seria o tema, para falar de mobilidade urbana do ponto de vista das pessoas com necessidades especiais, especificamente os cadeirantes. A frota de Arapiraca tem 100 ônibus. Desses 100, apenas um tem um elevador para cadeirante. E detalhe, está quebrado. Então, por aí, acho que fica bem... Bem interessante a tua análise. Isso é um fator cultural também, né? É necessário que a gente possa mudar essa própria concepção do automóvel como um sinônimo de status, de liberdade. Eu costumo até dizer, e a psicologia explica isso, de virilidade, né? Exato. O automóvel tem na gente uma relação muito forte. Construída no nosso imaginário há 110 anos, no mínimo, eu estou colocando 110 anos exatos, porque é o ano do lançamento do Ford T, o famoso carro conceito, né? Das indústrias Ford, que de 1908 em diante passou a ser um carro de massa. Se você pensar que a gente tem 100 anos de propaganda maciça, de imaginário, mudar de uma hora para outra é muito complicado. Isso é muito difícil, no mundo inteiro, né? Nós temos cidades hoje com semáforos compartilhados, algumas cidades europeias, onde você não tem os semáforos e carros e pedestres conseguem conviver. Há uma lei de mobilidade aqui que é muito clara, né? Nós, pedestres, quando eu falo nós, enquanto seres humanos, nós temos prevalência, o transporte motorizado passa a ser submetido ao transporte não motorizado, então o pedestre, ao ciclismo. Mas isso é tão complicado. A gente pega a praia, o nosso exemplo aqui é interessante, telespectador. A nossa praia aqui, nós temos uma área de
de ciclovia, não é isso? E nós temos o pedestre. Ela se cruza ali próximo aqui ao Alagoinha, antigo Alagoinha, e se você notar, a gente não tem ali uma educação capaz de fazer com que, por exemplo, um ciclista possa parar, para que o pedestre possa passar. Eu, particularmente, olha que eu não sou de fazer tanto exercício físico, das poucas vezes que vou à praia, já costumo ver, já vi a pessoa sendo, a bicicleta batendo em alguém, Sim. entendeu? É um perigo. Por que é esse drama? Porque falta de fato. Primeiro, um fator de mudança paradigmática em relação à questão do trânsito como um todo. E a gente não está falando apenas de transporte, é bom lembrar, a gente está falando de cidades que passem a ser interessantes para as pessoas, né? Mais áreas verdes, mais áreas sem circulação de carros, enfim. E depois, claramente, obviamente, que os interesses econômicos no orçamento devem ser voltados para isso. O que acabou acontecendo é que nos últimos anos, os presidentes, é bom lembrar que o Lula, em 2009, subsidia a indústria automobilística, né? Nós estamos muito bem lembrados, a ponto de baixar preço de carro através da redução do IPI, e 3, 4 anos depois a gente estava com as pessoas todas nas ruas em manifestações exatamente por conta, né, desses problemas que depois se tornaram essa crise imensa que a gente acaba ainda tendo. Enfim, a questão não é somente do próprio aspecto do transporte, ela passa também por um fator que é cultural, e é preciso que a gente entenda que a nossa liberdade não é plena, que a nossa liberdade ela precisa ser cerceada para que a gente possa viver em coletividade. Isso é uma lógica. Muito bem. Professor Luiz André, muito obrigado pela sua participação. Fico muito feliz de poder sempre abrir esse espaço tão privilegiado que nós temos aqui, tendo a sua presença, e fico muito, muito feliz. Obrigado mesmo. Feliz sempre, e mais uma vez agradecer. Sempre agradeço. É uma honra de estar aqui há 3 anos, compartilhando com todos, né, com essa equipe maravilhosa, aqui à frente, nos bastidores da TV Mai, e mais uma vez comemorar os 16 anos. É isso aí. Muito bem, obrigado, professor. Excelente semana. Gente, o Videlan Araújo já está ao vivo para falar de algo muito importante, que é a venda de etanol direto para o posto de combustível. Vamos entender melhor com o Videlan Araújo, que está ao vivo. Eu volto com você, Videlan. É isso mesmo, Mauro. O maior intuito da nossa equipe aqui em um dos postos de maior movimentação de Maceió, aqui no bairro Jatiuca, está exatamente neste quesito. Saber como fica diante de uma situação de uma possível venda de etanol diretamente entre usinas e postos revendedores, sem a necessidade de passadores. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com o James Thorpe Neto, que é presidente do Sindicombustíveis de Alagoas, e explica quais os impactos diante de uma decisão judicial que já pelo menos permite o retorno das negociações do etanol para os postos revendedores. Bom dia. Bom dia. Olha, a gente tem uma expectativa boa disso acontecer, porque tudo que envolva uma baixa do preço do produto, que pode influenciar isso positivamente para o consumidor e para os postos, sempre a gente vê com bons olhos e vê como positivo. Hoje ainda existe uma incógnita quanto à questão de quem vai fazer o recolhimento e como é que será feito o recolhimento dos impostos, como é a questão de logística, mas tudo isso coisas que a gente está esperando com o início da safra para poder tirar essas dúvidas, as coisas realmente começarem a acontecer, para que a gente possa tirar essas dúvidas e ver como realmente vai funcionar. Como o Sindicombustíveis tem avaliado essa condição para que a coisa também fique com mais segurança para os postos revendedores diante desse cenário de crise, James? Isso, a partir do momento que existe uma liminar válida e que a Agência Nacional de Petróleo, como o governo federal, como todos os órgãos, estão a par da decisão judicial para ser cumprida, os postos se sentem tranquilos pela questão da legalidade. E com a expectativa de realmente haver uma baixa no preço, a gente vê com bons olhos, porque vai aumentar o consumo, que é tudo que os postos querem, aumentar o consumo. A gente vive uma recessão, a gente vive um momento muito difícil de baixas vendas, não só em Alagoas, mas no país todo. Os números que a gente tem acesso são realmente de uma queda de volume muito grande, e a gente vê sempre com bons olhos a possibilidade de baixar o preço e, consequentemente, aumentar os volumes de venda. Como é que funciona essa logística hoje, antes dessa condição judicial em que teve liminar sendo derrubada e situações sendo colocadas também até em prática para vocês, diante das usinas e destilarias das regiões de Alagoas, Pernambuco e Sergipe,
necessariamente, James? Olha, hoje, até o momento, como é que funciona? As usinas vendem os estoques para as distribuidoras por sua vez, é que tem condições de fazer a venda para os postos. Com a liminar, a usina cortará esse atravessador, que seria as distribuidoras, e poderá fazer a venda direto para os postos. A grande dúvida que nós temos é como vai ficar a questão de logística, porque hoje a distribuidora, na maioria dos casos, é quem entrega o produto. Em menos de 5% dos postos tem caminhão próprio para ir buscar na distribuidora. Então a gente tem realmente uma dúvida a respeito de logística, como funcionará essa entrega da usina para o posto, se terá que ter uma transportadora no meio para ser contratada, porque os postos não têm hoje, a maioria dos postos não tem caminhão próprio. Então essa é uma das dúvidas que nós temos, além da questão também do recolhimento dos impostos. Anteriormente, uma parte desses impostos era recolhido na primeira fase na usina, no segundo momento na distribuidora e chega com todos os impostos recolhidos ao destino final, que é o posto de gasolina. E a gente tem a dúvida, então, se a usina fará esse recolhimento total, como é que funcionará isso aí. A dúvida também que fica para quem está fora dessa condição, James, é que se o processo acontecer e tirar, por exemplo, atravessadores de uma situação como essa, ficaria até bem mais viável para os postos revendedores em termos de negociação. Mas não é bem isso que tem acontecido, tem deixado essa dúvida ainda. Isso, e a gente realmente, assim, como não existe essa movimentação no momento, a gente não tem um histórico de venda, pelo menos aqui em Alagoas no momento, de haver essa venda da direto para o posto, isso para a gente ainda é uma incógnita, né? A gente está na expectativa de que no início da safra isso possa acontecer e a gente vai realmente até poder quantificar quanto realmente isso vai baratear para o posto e, consequentemente, para o consumidor final. Diante dessa indefinição que passaram-se alguns dias a respeito dessa venda de etanol, gerou prejuízo para os postos aqui em Alagoas? Olha, a gente não, como eu te falei, como não houve, a gente não tem nosso conhecimento de volumes de venda hoje, no momento da usina direto para os postos, então isso não impactou ainda, entendeu? Porque não houve essa venda. É o que eu estou te falando, que assim, com o início da safra, a gente acredita que começará a acontecer e a gente vê o que é que realmente isso vai impactar positivo ou negativamente para os postos e para o consumidor. James, uma pergunta também que eu acho muito pertinente para esse momento, para a gente finalizar. Alagoas, historicamente, sempre foi considerado um estado forte na produção de cana-de-açúcar, que é uma das matérias-primas para a produção do etanol. Por que o preço ainda nas bombas ainda é considerado um preço alto para o consumidor final? Olha, a gente tem dois momentos. Tem um momento de safra, que teria, teoricamente, os produtos sendo produzidos, o produto sendo produzido aqui, passado para a distribuidora e a distribuidora revendendo. A gente tem uma outra situação que é a entre-safra, que, por exemplo, hoje o etanol que está sendo vendido nos postos é um etanol que vem de Goiás e São Paulo. Então o frete encarece muito a distância. Então é outra incógnita que nós temos para o futuro, como funcionará. Será que as usinas terão estoque para poder atender também na entre-safra? Existe capacidade de armazenamento? Existe condições de segurar aquele produto para o ano todo? Então é outro ponto de incógnita para a revenda também, é esse ponto da questão de logística e estoque. Se a gente, por exemplo, na entre-safra de para o ano será atendido por estoques locais ou de fora. É outro ponto realmente de incógnita para a gente. Muito obrigado então ao James Torpe Neto, ele que é presidente do Sindicombustíveis de Alagoas, falando de temas relevantes a respeito do comércio de combustível aqui no nosso estado. Lembrando, Mauro Wedekind, que para mim essa condição é uma condição também até de surpresa quando se fala em Alagoas sendo uma das fortes produtoras, estado forte produtor de cana-de-açúcar, matéria-prima essencial para a produção do etanol, mas hoje o etanol que chega nas nossas bombas vem de outros estados, vem de São Paulo, de Goiás, e isso acaba também encarecendo pela logística, pelo frete e por outros custos para os proprietários e revendedores de postos aqui de combustíveis do nosso estado. Imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo, volta com você aí, Mauro Wedekind, nos estúdios. Grande abraço, até amanhã. Muitíssimo obrigado, Viderlan. Até amanhã. Eu já estou aqui com a Polani Santos, nesse dia com tanta informação, né, Polani? Pedindo então para que o Josiel coloque a imagem de satélite aqui, porque deu chuva. Chuva, a gente disse que ia chover, realmente choveu bastante. Mauro, o que foi que aconteceu? Toda aquela umidade associada à termodinâmica, a umidade que estava vindo da alta subtropical do Atlântico Sul, formou então um cavado, um sistema de baixa pressão intensificado. Então veio aí o cavado que está atuando exatamente aqui no estado de Alagoas. Olha só como é que está bem intenso. Inclusive, ontem à noite, a sala de alerta da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos enviou um aviso meteorológico informando que a gente teria chuva forte
com pancadas de moderada a forte durante todo esse período de ontem à noite, que se estenderia até hoje à tarde, mas aí o aviso já foi estendido até a meia-noite de hoje. Então, aviso principalmente para a região metropolitana aqui de Maceió e para a região do Baixo São Francisco, toda a faixa litorânea aqui do nosso estado e também para a região da Zona da Mata. Esses são os lugares onde a gente vai ter mais chuva, mas a chuva vai atingir também a região do Agreste e do Sertão. Então, fica um alerta para essas outras regiões. Agreste e Sertão vai cair uma chuva boa, pelo menos para dar uma refrescada por lá. Você falava disso, né, ontem, né? Exatamente, Mauro. Só para a gente dar mostrar como é que está acontecendo. Aqui a gente tem a atuação de um sistema de alta pós-frontal, que acontece exatamente, geralmente, depois que vem uma frente fria, está deixando o tempo firme lá naquela região e está fazendo com que também as temperaturas caiam. A gente já havia falado disso, temperatura baixa lá para o sul. Agora, a gente também tem um sistema que se formou pós-frontal, que está exatamente atuando nessa região aqui, ó. E aí, esse sistema está associado, inclusive, ao sistema de baixa pressão que está no sul, que está bem no meio do oceano e está levando bastante umidade, principalmente para a região de São Paulo, Mato Grosso do Sul e uma parte aqui do centro-oeste do país. O que é bom? Porque está chovendo exatamente naquela região lá de São Paulo, que estava já castigada durante o tempo já por conta do período de estiagem. Ainda permanece no restante aqui na região do Planalto Central, ainda permanece com aquele tempo seco, ainda também com aquele alerta por conta da baixa umidade, que deve estar variando entre 20% e 12% de umidade, o que já é um alerta. E aí a gente tem toda essa umidade aqui, toda essa convecção que está formada nessa região aqui para a gente. Muda aqui de imagem, por favor, Josi, para a gente ver como é que está o Nordeste mais de perto. Maura, aí vem esse cavado que está exatamente formado aqui no nosso estado, e aí esse aviso meteorológico da SEMAR, que fica que serve até a meia-noite. E aí a gente tem uma outra curiosidade também, olha só. Sabe o que é isso aqui, Mauro? Onda de leste. Eita. Ou seja, chuva lá para a região do norte, do nordeste, por conta das ondas de leste, que são bastante comuns nessa época, mas não estavam chegando aqui por conta do posicionamento da alta subtropical do Atlântico Sul. Ela estava exatamente num posicionamento diferenciado que estava impedindo que as frentes frias batessem lá na África e voltassem por conta dos ventos alísios. Mas por que essa onda de leste finalmente chegou até aqui? Porque essa onda de leste não veio da frente fria que sai daqui da América do Sul. Na realidade, essa onda de leste ela veio através dos ventos alísios, mas por conta de uma frente fria que se formou lá mesmo na África. Então, ela veio caminhando aqui, atravessando o Atlântico e está chegando já à região aqui do norte, do Nordeste. Então, atenção para hoje, a previsão do tempo para hoje aqui no estado é de tempo instável em todo o estado e com pancadas de chuva mais forte, atenção especial para a região do litoral, Baixo São Francisco e Zona da Mata, principalmente a região aqui da região metropolitana e também do norte do nosso litoral. Atenção. Atenção, muito bem. Agradeço demais a Polani. Polani, muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos chamar o Lino, que estava no estaleiro, né? Pois é, estava no estaleiro. Mas graças a Deus ele está recuperado. Lino, muito bom dia. Bom dia. Que bom tê-lo de volta, já 100% de óculos. Faz parte do estilo Lino de ser, né? Bom dia. Foi previsão do tempo, mas quem estava de ressaca era eu. É você, né? Mas tudo bem, faz parte do nosso dia a dia, às vezes. Hoje comemorar rapidinho aqui, chegando aos 47, 48 do segundo tempo, comemorar os 16 anos da TV Mar com você, levando o melhor jornalismo, buscando alinhar entretenimento com informação e fazendo com que a sua manhã seja melhor. Eu acho que é essa a nossa missão aqui na TV Mar. TV Mar que a partir de 1º de agosto terá uma programação com novos horários, o TV Mar News de 8h30 às 9h30 da manhã, nessa mesma pegada, nesse mesmo ritmo, fazendo com que você possa tomar boas decisões e fique sabendo do que está acontecendo na nossa cidade, no Brasil e no mundo. Então a gente agradece. Rapidinho, só para terminar, CRB já viajou, já está em Santa Catarina, onde enfrenta o poderoso Figueirense, tentando sair da incômoda, triste, da situação lamentável de estar mais uma vez na zona de rebaixamento. Eu fico muito triste pela torcida regatiana, a massa regatiana, que
tem que aguentar o CSA lá em cima e o CRB lá embaixo. Mauro, é triste e são momentos onde até os mais otimistas torcedores regatianos não conseguem encontrar uma possível saída, uma possível solução para essa situação. Tá complicado, né, Lino? Não vou nem falar de elenco, nem de... Me parece aquela coisa que a gente já falou aqui, eu não canso de repetir. Você olha um elenco em que o próprio técnico nem sabe os jogadores que tem, tal é o número de jogadores no elenco. Mas é fruto de... É o terceiro técnico que está passando pelo comando do time. Então, o primeiro trouxe jogadores, o segundo trouxe jogadores. O Doriva vai ter os seus preferidos e tem uma dificuldade muito grande, contratações erradas no final do ano. O CRB ainda está pagando para o jogador que não está mais nem em campo. É triste. Tudo isso que aconteceu, que vem acontecendo, e aí o regatiano olha para o lado e vê o azulão do Mutange lá em cima. E agora eu acho que só um pacto aí entre os jogadores que estão aí, que me parece que o Doriva acredita mais. Ele tem tentado um pacto entre eles para salvar o CRB. Já está nesse nível. Para a torcida regatiana. Vamos aguardar. O uniforme novo foi lançado aí. O CRB estreia hoje, abre a 19ª rodada, e também joga o Atlético Goianiense e Paysandu. Mas a situação para o CRB não é das melhores, não. O CSA só sexta-feira e mais para frente a gente fala desse jogo contra o Juventude. Por mim, passar a régua, porque o clima é de ressaca, principalmente para o Galo da Praia, cada vez mais triste, com seus 20 pontinhos. 20 com mais 20, se fizer mais 20, rebaixamento na certa. Nem vamos falar disso. Só para falar rapidinho, Lino, ontem o Bahia, né, enfrentou o Atlético Mineiro pela Série A, 2-2. Levou um gol aos 46 do Bahia, mas foi guerreiro, foi tricolor da boa terra e foi lá, empatou com o Atlético Mineiro, que foi dormir tristinho. E o Santos foi parar na zona de rebaixamento. Né? Quem diria, né? Mas o Cuca chegou e vamos ver o que vem por aí. O que vem por aí é um técnico cheio de mandinga, campeão brasileiro, campeão de Libertadores, mas é um técnico cheio de, como diriam no meu interior, Gary. Então, gente, sem Gary, a gente agradece demais a sua companhia e reforço, a partir de amanhã, dia 1º de agosto, o TV News começa um pouquinho mais tarde, às 8h30 da manhã, mas não menos importante, repleto de coisas importantes para o seu dia a dia, com todos os colunistas, com toda a informação, nosso querido Alexandre Dino, o professor Luiz André, a Polani, o Márcio André, que também é coadjuvante aqui, o Josiel, o Max, o Daniel, enfim, toda a equipe. Palmeiras, Viderlan Araújo. Toda a equipe. Capitaneados por Patrícia Barro. E a Paula Daniele, que está lá, mas que de um jeito ou de outro está aqui com a gente. Não pode esquecer o Tiago. O Tiago é o estagiário-chefe in concert. Você gostou? Gostei. Gente, um beijo para vocês. Até amanhã, a partir das 8h30 da manhã, com mais uma edição do TV News. 16 anos de história, hein? 16 anos de TV Mar. Olha aí o Josiel relembrando alguns desses momentos. O Josiel chegou na TV Mar com 7 anos. Agradecer por fazer parte da história desses 16 anos de TV Mar. E até lá, a gente sobe a letrinha. Tchau para vocês, até amanhã, tudo de bom.